Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Paz, hoje o milagre é grande. Até o irmão Neto veio para a igreja hoje. Esse milagre é grande. Amém? Deus é bom, né, irmãos? Eu já disse para vocês, quando começa o inverno e quando o inverno termina, o irmão Neto aparece. Olha aí, ó. Começou o inverno, ele veio. Vocês lembram que eu falei isso? Terminou o inverno, olha ele aqui, ó. Ele que é a marcação do tempo. Amém? Louvado seja Deus. Tá bem? Irmão Neto, a gente, no passado, muito distante, né, irmão Neto? Há muitos anos, a gente sempre andou junto, né? Então a gente gostava de andar juntos e a gente nunca, eu e o irmão Neto, né? Hoje o irmão Neto anda. O irmão Neto, se botar ele, Satanás do lado, eu duvido se Satanás ganha dele. Mas na época que a gente andava junto, a gente nunca, eu e o irmão Neto, nós nunca aprontamos. Não estou nem falando eu com ele, estou falando de nós sairmos para aprontar. Nós nunca trabalhamos em nada sobre libertinagem. Nós sempre buscávamos, saímos, falávamos das coisas de Deus, ia para a igreja, né, irmão Neto? Nós íamos para a igreja, ia quando eu falo igreja, era durante o dia, às vezes durante a tarde. Fazia oração, consagração. Eu sabia os problemas do irmão Neto e o irmão Neto sabia os meus problemas, né? Só nós dois que conversava, e chorava, e buscava a Deus, e clamava, e jejuava. A nossa vida era essa. Nossa vida era buscar Deus. Hoje as pessoas, elas não têm essa experiência com Deus, elas se entregam para o pecado. E se tem alguém que é testemunha da minha vida, aqui é o irmão Neto. Ele sempre via. Eu nunca subi no altar na vida, tem irmão Neto que sabe, nem para louvar um hino, não é, irmão Neto? Se eu não achasse que eu era... hoje a gente sabe que ninguém é digno, mas quando eu falo que eu não tinha condições espirituais para subir, eu sempre tive aquele temor, sempre tive. Aquele zelo, podia ter a vida suja, nunca está aqui, o irmão Neto sabe também. O bom a gente falar assim quando tem alguém que é testemunha, porque a gente se sente mais confortável para falar que não é exagero. Mas está aqui, o irmão Neto sabe, eu nunca na minha vida eu brinquei com nada das coisas de Deus. Eu podia ter qualquer defeito que tinha, também nunca disse, se eu fiz uma coisa, dizer que eu não fiz. Está aqui o irmão Neto, todo mundo sabe. Nunca fui de esconder os meus fracassos, os meus flagelos, mas nunca fui de me entregar também para aquilo. Podia chorar, podia estar ali, mas eu falava, um dia eu vou deixar isso aqui. E podia passar o ano que fosse. Eu lembro que o Neto falava, rapaz, eu queria ser igual a você, né? Ele andava comigo, eu estava igual eu, né? Porque, né? Só que ele sabia o que estava realmente acontecendo dentro dele, né? Mas eu sempre busquei essa sinceridade. Nunca gostei de brincar com as coisas de Deus. Nunca gostei. Nunca gostei. Sempre busquei ser sincero. Sempre busquei colocar a palavra em primeiro lugar. Se foi o que me tirou, inclusive, na época da denominação que eu estava, foi justamente essa sinceridade, porque senão eu ficava lá até hoje, estava lá, tudo estava muito bom, não tinha motivo nenhum para sair dali. Mas às vezes Deus quer fazer algo diferente, e às vezes temos que nos submeter, né? E nas piores fases, se tinha alguém que estava sempre comigo ali, era o irmão Neto. Subia monte, descia monte, estávamos em oração, tempos muito bons, né? Tempos muito bons. Eu lembro que teve uma revelação para o irmão Neto, e nesse tempo o irmão Neto, para mim, né, foi a fase que ele estava mais, quase subindo nas alturas, né? Quando eu pensei que ia decolar, eu nunca esqueço disso. Eu lembro que teve uma revelação para o irmão Neto. Irmão Neto, Deus mandou dizer que se você segurar firme desse jeito, só 30 dias, se a tua vida não mudar, Deus não é Deus. E aí eu estava ajudando o irmão Neto. Eu disse, Neto, quando Deus fala assim, às vezes é porque é difícil, Neto. Ele vai passar só 30 dias. Nunca esqueço disso, irmão Neto, só 30 dias? Ai, isso é uma bênção, né? Eu disse, irmão Neto, quando Deus fala assim, é porque a coisa vai ficar difícil nesses 30 dias. E aí eu ia lá com ele, vamos orar, vamos ali. Quando deu, acho que uns 25, 26 dias, ele, rapaz, não quer mais saber de igreja não. Eu estava atribulado, que foi, não, eu errei, já fracassei, né?
Então, assim, né, irmãos, Deus, ele sabe como agir, né? Ele sabe como agir. Deus, ele às vezes faz questão de nos mostrar assim, rapaz, eu estou querendo, eu quero, mas está faltando algo, né? Então, né, Deus é Deus, amém, irmãos? Eu espero um dia voltar, ver o neto na fé, amém? A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse homem do jeito que pecou tanto, ele vai virar quase um semideus, porque para superabundar a graça desse homem aí, tem que já, porque pode botar Satanás do lado dele que não sei não, a coisa, amém, irmãos? Mas a gente brinca, irmãos, né? Mas é um irmão querido, bom, sempre que eu tive de confiança, sempre quando eu soube, né? Porque às vezes a gente não sabe, nas fases difíceis que o irmão Neto passou, a gente tenta ajudar, apesar que não foi tantas, né? Quer dizer, as que a gente sabe, né? Porque às vezes tem. Uma vez eu encontrei o irmão Neto é cheio de fé, né? A gente encontrei o irmão Neto com o pé inchado, né? Ele pegou uma pancada, foi, irmão Neto? Parece que desceu de um pé de Jussara, alguma coisa assim, e o pé não sarava, e nada de sarar, né? E aí a gente buscou ajudar ele financeiramente, porque, irmãos, ele que é o mantenedor da casa, né? E tentou ajudar, né, naquilo que podia. Independente, irmãos, Deus faz, né? Deus cuida. E no fundo não é nós cuidando dele, é Deus cuidando dele. Amém? É Deus cuidando dele. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ler uma escritura de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 28. Amém? Eu vou ler essa escritura, mas eu vou explicar, trabalhar ela não do contexto do próprio livro de Lucas. Eu vou explicar dentro de um contexto do livro de Neemias. Mas para não tomar muito tempo, já que eu fiquei falando muito aqui, eu vou ler apenas Lucas 14, 28. Vamos ler, amém? 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem tal como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, observe, os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, mas não pode acabar. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco esta noite. Deus, graças te damos, te louvamos por tudo. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Observe que o texto que lemos fala de uma edificação. Só que esta edificação, os alicerces dessa edificação é estabelecido. Observe, os alicerces são estabelecidos. Só que Jesus disse, fazendo o alicerce, mas não fez os gastos, não pode acabar. E as pessoas iriam então murmurar, reclamar, dizer, olha, maldizer. Ele começou a fazer algo e não pode acabar. Então Jesus, ele chama a atenção e diz, olha, quem é que edifica uma casa e não faz primeiro o gasto, o custo, o saber, fazer um planejamento de quanto vai gastar. Então é necessário. Só que Jesus não está falando de edificação natural, Jesus não está falando de casa. Jesus está falando de outra coisa. Quando nós vamos para Neemias, lá no livro de Neemias, nós vamos ver que Israel estava numa fase difícil. E o tema dessa noite, só para vocês entenderem, é muros reconstruídos. Amém? Ou poderia dizer, cuidados com a edificação. Os cuidados com a edificação. Amém? Só que eu vou puxar para Neemias para trazer um contexto familiar. Se der tempo eu falo sobre outras. São 3 linhas de frente, mas eu acho que o tempo não vai dar para falar das 3, nos cuidados. E eu vou começar pelo contexto familiar. Amém?
Então você vê que Neemias estava vivendo em um período em que Israel havia sido saqueado. Israel tinha sido destruído seus muros, a cidade, o templo, e tudo estava em ruínas. Mas havia aqueles que ainda sobraram, havia aqueles que ainda restaram, havia aqueles que ainda buscavam zelar por aquilo que estava em ruínas para tornar a edificar. E aí você vai observar que Israel estava nesse estado quando os muros caíram e a segurança da cidade, porque naquela época não era uma época de uma civilização como a nossa. Inclusive hoje não mudou tanta coisa, né? A Rússia, com guerra na Ucrânia, tomou para si algumas terras, né? Imagine agora antigamente como isso era. Então todas as cidades que você observa no Antigo Testamento, a Bíblia faz questão de falar sobre as suas muralhas. E a grandeza da cidade não era reconhecida pela cidade, mas pelas muralhas que a cidade tinha. Só que Israel não tinha mais muralhas. Israel tinha perdido toda a estrutura da sua muralha. Então, a muralha, ela tem, claro, isso aconteceu literalmente, mas tem para nós hoje um sentido dos cuidados com o lar, com os muros. Os muros são limites que você dá para determinada coisa, para que o mal não chegue na tua tenda, não chegue na tua casa, não chegue na tua família. Então, nós aprendemos então com isso que a negligência com os cuidados que nós deveríamos ter, ou seja, você deveria ter cuidado com a tua casa, com os teus filhos, e geralmente muitas coisas ocorrem pela negligência dos cuidados que eu e você deveríamos ter. Os males, a maioria dos males que chegam na nossa casa, às vezes que está apenas na nossa mente, porque os lares não se destroem de outra forma, ela começa pela mente. E às vezes aquilo começa e nós não percebemos por que aquilo começou. E justamente por causa das brechas que os muros, as muralhas são encontradas. Porque muralha sem manutenção vai ter rachadura. Muralha sem manutenção não terá tanta segurança. Então, devido a essas fragilidades, os saqueadores poderão invadir. E o problema, irmãos, está justamente sobre estes invasores. Muitas vezes nós temos a alma, a forma de ver a vida, a forma de ver o mundo, a forma de ver o casamento, a forma de ver a educação dos filhos, moldada, mudada, mas no sentido negativo. Você é saqueado, os princípios, os valores, tanto os valores éticos, morais, são saqueados e você começa a observar diferente, você acha que não precisa tanto, você acha que as coisas não são desse jeito, o mundo mudou, o mundo modernizou. E a troca disso é que as famílias cada vez têm ficado mais fracas, mais frágeis, por causa da mudança da sociedade. Então você começa com a sua própria alma, observe, como indivíduo, depois na tua casa como família. Então nós temos que tomar cuidado com isso, amém? Então quando isso ocorre, nós temos uma opção: ou você deixa os muros caídos, as coisas começaram em casa começou a ter contendas, brigas e tudo mais, ou você vai deixar o muro caído, frágil para qualquer tipo de coisa, ou você vai ter que reconstruir, tijolo por tijolo. E para reconstruir você tem que fazer primeiro uma limpeza daquilo que estava errado, tirar todos aqueles tijolos, aquilo que foi quebrado, aquilo que já não presta. E você terá um trabalho duplamente difícil, porque reconstruir é muito mais difícil do que construir. E então você tem um limite, você tem os limites daquilo que foi estabelecido, e você não pode colocar os muros antes ou depois. Você tem que tomar aquilo que é seu de volta. Você não está tomando aquilo que não é seu, você está tomando aquilo que é seu. E você começa a edificar novamente os muros, você começa a edificar novamente, mudança de hábitos. Se uma família começa a não dar atenção um para o outro, agora você precisa dar atenção. A outra pessoa que não cobrava começa a observar se você está mudando ou não, se aquela mudança é durante uma semana, se aquela mudança... Porque muitos males ocorrem, irmãos, às vezes, e eu estou até antecipando algo que eu vou falar aqui, mas muitos males ocorrem para que você seja despertado.
Nós temos aqui o caso da irmã, né, foi esfaqueada, não é isso, numa festa, sei lá, num bar, e ela agora vai cuidar dele, vai vir para Vargem Grande, e estava me pedindo conselhos sobre a questão de reconciliar, voltar. Às vezes, algo ruim acontece para que outra coisa possa acontecer. Só que você pode evitar as coisas ruins. As coisas ruins não são necessárias. As coisas ruins, muitas vezes, ocorrem por negligência, por falta de cuidado. Vocês estão entendendo, irmãos? Estou falando inicialmente, superficialmente, porque depois eu quero afunilar mais, tá bom? Amém? Então, nesse contexto é que eu quero falar sobre Lucas capítulo 14, onde lemos Jesus falando sobre quem pode edificar uma casa. Quando nós vamos para Mateus capítulo 17, agora me falha a memória se é capítulo 17 ou capítulo 13, mas se não me falha a memória, Mateus 17, onde Jesus fala uma parábola de uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. Ambas as casas, elas são edificadas, ambas as casas, elas são concluídas. Só que no livro de Lucas que nós lemos, Jesus não falando desta parábola, mas citando que se você vai construir algo, você primeiro precisa fazer as contas, para que terminando o alicerce, observa, o alicerce está pronto. Quando você vai edificar uma família, se o teu alicerce ele vai estar pronto, quer seja um alicerce na areia, ou quer seja um alicerce na rocha. Na areia, você vai edificar uma casa muito mais fácil. Tudo é fácil, tudo é muito bom, porque é na areia. Você simplesmente faz um buraco com a própria mão e começa já a edificar, e você faz uma casa com aparência muito bela, porque o custo que você terá para cavar sobre a rocha será triplamente maior do que cavar sobre a areia. E possivelmente você gastará o dinheiro de edificar uma casa sobre a areia, ou mesmo sobre somente cavar numa rocha. Contudo, a Bíblia diz que vendo os vendavais, vendo a tempestade, a casa que foi edificada sobre a rocha permaneceu. E a casa que é edificada sobre a areia, vendo os vendavais, vendo a chuva, e grande foi aquela queda. Jesus compara com aqueles que estão edificados na palavra e aqueles que aparentam ser edificados na palavra. Então, nós temos aqui dois tipos de edificações. Aqueles que quando vem um problema e naqueles problemas a tua família se destrói, ou aqueles que vem problema, vem o que for, mas a tua casa pode estar, por estar edificada sobre a rocha, ela se mantém firme pelo maior problema que você possa estar passando. Você vai passar, vai criar dor, vai gerar dor, você vai sofrer. Contudo, aquilo era necessário por causa da falta dos cuidados que você deveria ter. Até aqui tudo bem para vocês? Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o alicerce. Mas Jesus disse nessa parábola que terminando o alicerce, você pode às vezes não conseguir edificar a sua casa. Isso quer dizer que nem todos podem edificar a sua casa em Cristo, porque Jesus aponta para si mesmo como sendo a rocha. Você pode começar a edificar, mas edificar uma casa em Cristo é manter um padrão, é manter princípios. Amém? Manter princípios. É como você imagina, você está em um lugar, numa terra seca, mas você tem um poço. O seu poço é um poço que mantém água. E na Bíblia nós vemos vários casos como esse. Em terra seca, é um poço. Só que você tem um balde e seu balde está furado. E as pessoas te pedem água, você tenta dar água para as pessoas, mas quando vai pegar aquele balde, puxa o balde, em cima o balde já está seco. Você tem de fato água? Tem. Mas você não pode usufruir da água que tem. Muitas vezes nós estamos edificados sobre a rocha, sim, mas nós não construímos ou terminamos a edificação sobre a rocha. O problema é até quando nós vamos fingir que as coisas não estão bem, até quando nós vamos fingir que o balde não está furado, que você não pode ajudar ninguém se você não ajudar primeiro a si mesmo. Se você não conseguir ajudar nem mesmo você a tirar água para você,
Como você vai ter água para os outros? Como? Como que eu vou pegar aquele muro? Agora imagine Neemias naquela época, com os muros caídos, e ele buscar edificar uma casa, aqueles muros. Só que, observe, mesmo ele edificando ou reedificando aqueles muros, ele voltar a não ter cuidado com o muro que ele buscou edificação. De que adianta fazer ou ter tanto trabalho para reedificar um muro que vai cair novamente por falta de cuidado? De que adianta isso? De que adianta estas coisas? De que adianta nós dizermos que servimos a Deus se nós não temos cuidados de sermos pessoas exemplares? De que adianta? De que adianta nós fingirmos sermos cristãos, mas nós somos tão religiosos, olhamos para os outros, a roupa que veste, e você com a alma toda suja, e está olhando para o externo, sendo que Deus está olhando para o teu interno e para o meu interno, e condenando o nosso interno. De que adianta essas coisas? Uma casa edificada sobre a rocha é uma casa edificada debaixo de princípios verdadeiros. Amém? De princípios verdadeiros. Neemias, ele, antes de edificar os muros para guardar a sua própria família, a Bíblia diz que primeiro ele orou e jejuou. Isso é Neemias, eu tenho anotado aqui, capítulo 1, versículo 4. Ele orou, ele jejuou, buscou a Deus para que então pudesse edificar. Quando ele começou a edificar, a Bíblia diz que com uma mão ele estava com a colher edificando, e com a outra mão com a espada, para que não deixasse nenhum dos invasores chegasse até a sua tenda, até a sua família. Então é necessário você cuidar primeiro de você, para que você cuide dos outros. É necessário você buscar proteção divina, em outras palavras, para que a proteção divina alcance também os da tua casa. Porque se você não tem a proteção divina, você não pode pedir a proteção para a tua casa. A Bíblia diz, agora fugiu a memória, a referência, que aquele que não cuida dos seus, em especial da sua própria família, esse negou a fé e é pior do que o quem? O infiel. Observe, irmãos, que as muralhas, elas precisam ser bem edificadas. Os princípios. Estes princípios são justamente para que a tua família, a tua casa, permaneça em pé. Amém? Então nós precisamos primeiramente refletir sobre a nossa própria responsabilidade. Por que as muralhas caíram? Por que muitos males chegou na tua casa? Por que a tua família não está tão bem quanto deveria estar? O que está acontecendo? Qual é a tua participação nisso? Não é o que os outros fizeram, não é o que teu esposo fez, não é o que teus filhos fizeram. E isso sim é importante. Mas comece com você. Qual a minha porção nisso? Aonde aquilo começou? Porque quando nós partimos de um pensamento egoísta, nós colocamos nós em outro patamar. Nós nos subimos um pouco e dizemos, aquela pessoa é isso, eu faço isso por aquela pessoa e ela não faz nada por mim. Mas será que essa é a percepção geral ou apenas a nossa própria percepção? O que tem acontecido conosco? Volto a dizer, o que adianta reconstruir muralhas para que elas novamente sejam destruídas? E não adianta fazermos muralhas de areia, porque ela não nos protegerá nem mesmo da maré. Não adianta nada disso. Precisamos fazer muralhas fortes, ainda mais poderosas do que a anterior, porque se ela caiu tinha fragilidade. Ou seja, você precisa olhar e dizer, meu Deus, olha, isso aconteceu aqui na minha casa, os hábitos, as coisas mudaram e preciso mudar, preciso ser diferente. E você precisa edificar uma muralha muito mais forte do que tinha antes. Amém? Amém, irmãos? Então o muro vai servir para a proteção da tua casa. O muro é como uma casa que Jesus cita. Faça o cálculo, analise o que aquilo vai te custar. Aquilo vai te custar mais atenção? Dê mais atenção. Às vezes o mal das famílias de hoje é que as pessoas, elas estão juntas e ao mesmo tempo separadas. Elas se sentam, não tem mais conversas. É o WhatsApp para um lado, outro é o WhatsApp para o outro, outro é outra coisa, mas ninguém mais conversa. Mas por que não conversa? Porque tem outras prioridades, tem outras coisas. E aí você vê
que os relacionamentos vão se enfraquecendo. Será que nós não estamos assim? Será que não é isso que está acontecendo conosco? Volto a dizer, não adianta fazer muros de areia. Pode ser espesso o que for, até mesmo o vento leva. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, teu muro vai perdendo toda a força. Então, você vê que problemas todos terão. Volto a dizer, problemas todos terão. Eu posso tomar 2 homens de Deus, Eli, o sacerdote, Eli, que era um homem que foi escolhido por Deus no tempo ali onde nasceu o profeta Samuel. E a Bíblia diz que naquela época a visão era algo difícil, porque o povo estava tão profanado, tão distante de Deus. E Eli começou a fazer vista grossa por pecado. Os seus filhos caiu em ruína e os seus filhos morreram. Mas nós temos do outro lado um homem que era justo. Esse era Jó. A Bíblia diz que Jó fazia ofertas pelos seus filhos para perdão dos pecados dos seus filhos. Mas por quê? A Bíblia diz por quê. Era porque os filhos de Jó eram maus? Não. A Bíblia nunca disse nada disso. A Bíblia diz que Jó falava assim: porventura, será que não pode ter vindo na mente, olha só, na mente deles algum pensamento que desagrade a Deus? Porque nas atitudes, aqueles homens eram servos fiéis de Deus. E Jó temia tanto pelos seus filhos que começava a consagrar para os filhos, dizendo: meu Deus, perdoe ele. Talvez pode ter subido algum pensamento que te desagrade. Pensamento. Mas os seus filhos também morreram. Os seus filhos também morreram. Eu quero que você entenda: males acontecem na nossa família. Quer você seja um bom cristão, quer você seja alguém negligente, o mal pode chegar na tua tenda. Mas independente, Deus quer te mostrar algo. Sempre Deus está te mostrando algo. Deus não faz nada em vão. Volto a dizer, não é Deus que faz com que aquilo aconteça. Muitas coisas são as nossas negligências. No caso de Eli, negligência. No caso de Jó, não foi a negligência, foi o acusador da sua alma, Satanás. Satanás, ele vai diante de Deus pedir oportunidade para te tentar, para lutar contra você. E se a tua casa estiver edificada sobre a areia, ela vai ruir. Se ela estiver edificada sobre a rocha, ela permanecerá. Amém? Então, às vezes o problema é que nós olhamos demais, irmãos, para o que está faltando. Ah, meu marido não é assim, ah, minha esposa não é assim. Você olha para tanta coisa, mas você tem olhado para o que tua esposa é, para o que teus filhos são, o que tua esposa é, para aquilo que ela é exemplar, aquilo que ele é exemplar. Será que você olha para isso? Porque às vezes o defeito está na nossa ótica, na nossa forma de ver. E quando aquilo ocorre, nós começamos a deixar com que os invasores entrem pelas frestas do muro. Você deixou de analisar aonde estão as fragilidades do muro. E os invasores chegam na alma. Você lembra que eu falei no começo? Começa na alma, na mente. Você começa a olhar, começa a mudar atitudes e as coisas começam a mudar. A frieza, a falta de atenção. E aquilo, irmãos, não é a causa de destruição. Depois eu vou entrar nisso. Não é aquilo que causa destruição. Aquilo ali está demonstrando algo e depois eu vou falar mais claro ainda. Amém? Amém. Às vezes nós não valorizamos estar juntos. Você lembra de Davi? Davi, ele sempre foi um cristão, sabe, um exemplo de homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o que Deus queria que o homem fosse, assim era Davi. Mas um dia, uma única vez, ele negligenciou algo. Ele nunca perdeu uma guerra na vida. Sempre estava lá, mas certa feita Israel entrou em guerra e Davi negligenciou a guerra. E ficou em casa. E os saqueadores entraram. Começa por onde que eu disse? Na mente. Ele olhou lá da porta. É Betseba, não é isso? Betseba é o nome dela? Betseba. Olhou, achou uma bela moça.
E quando ele olhou aquilo, começou na alma. Estava ali, mas ele tinha negligenciado algo primeiro. E não importa se a mulher dele zombava dele, porque a Bíblia também fala que a mulher de Davi às vezes zombava de Davi. Estava lá dançando, cheio da presença de Deus lá, ela estava dizendo: para que isso? Não importa. Ele falhou, ele caiu. E depois engravidou a mulher, e depois de ter engravidado, não tinha como fazer outra coisa a não ser dar um jeito de matar o marido dela. E o profeta foi onde ele e fez uma parábola e disse: olha, tem um homem que tem 600 ovelhas, mas ele tomou uma ovelha de um homem que só tinha uma. Depois de tomar, ainda matou o dono da ovelha. Que deve fazer com esse homem? E na mesma hora, de maneira ríspida, Davi não pensou duas vezes e disse: a morte. Quem sentenciou Davi não foi Deus, foi Davi. Davi disse: a morte. Então o profeta disse: assim te será, porque é tu este homem que tinha mais de 600 mulheres, mas tomou aquele que só tinha uma e ainda matou. Davi passou uma semana rolando em pano de saco. Algo de ruim precisou acontecer. Talvez ele não estava mais na presença de Deus como no começo, ele não estava na guerra, não estava mais lutando. É o que muitas vezes pode estar acontecendo com a gente. Às vezes nós não estamos mais lutando, nós já desistimos, nós estamos aqui, o casamento está se destruindo e você nem está percebendo, você não observou que não foi uma atitude aqui ou ali, ela é um histórico de coisas erradas. E aí Davi foi orar, foi jejuar, foi rolar, e pediu ali, e Deus disse: olha, começou a vir pragas para tudo quanto é lugar, o povo dele começou a morrer, o filho dele que nasceu morreu, as coisas começaram a dar errado, e ele começou: Senhor, tudo bem, o Senhor vai me castigar, mas faça comigo, foi eu que fiz esse mal, não foi esse povo. Depois de uma semana, Deus olhou que realmente ele estava ali, na presença dele. Deus mandou o profeta ir lá e disse: Deus ouviu a tua oração, ele não vai mais fazer o que fez contigo, o que falou que ia fazer. Às vezes aquilo serve como um despertamento, irmãos. Foi o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Jó, Deus disse para Satanás: olha, Jó é íntegro e reto. Quando Satanás foi a última vez na presença de Deus, depois de alguns anos que ele estava com aquela doença, e Deus diz agora: ele é íntegro, reto e temente a Deus. Ele tinha um atributo a mais que não tinha antes. Porque as lutas, elas nos capacitam a ver coisas que antes nós não víamos. É necessário passarmos muitas vezes por aflições para vermos coisas que antes não víamos. E se tua casa estiver edificada sobre a rocha, pode ter rachadura, sim, pode, mas ela não cairá. Mas se ela estiver edificada sobre a areia, aquilo vai cair, aquilo vai ruir. Aquilo vai ruir. Por isso, irmãos, precisamos sonhar juntos. Sonho. Esposa, sonhe com teu esposo. O que ele projeta para o futuro? Eu quero montar um negócio. Sonhe com ele. Sonhe. Eu posso ter o defeito que tiver, até hoje. Tudo que a minha esposa quis, estou pensando em montar um ateliê, fui comprar as máquinas para ela lá, amém. Eu posso comprar uma bis, tal, amém, vai lá. Ela estava com o dinheiro que ela ganha né? Amém, vai lá. Mas eu dei entrada lá, acho que é entrada que chama, né? Acho que é entrada lá, para ganhar, né? Eu não sei nem como é o nome mais que chama, lança, é isso mesmo. Deu lança, vai lá. Sempre participei do sonho dela. Porque família é isso, irmãos. Família não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é, nunca foi. Só que às vezes nós não valorizamos. Não estou falando no caso dela, estou falando de nós, de um geral. Nós não valorizamos essas coisas. Nós só olhamos para o que falta. Não existe família perfeita. Bote isso na sua cabeça. Porque você não é perfeito. Se você não é perfeito, não cobre a perfeição de alguém. Entenda que o que você tem de bom, que você tem de louvável, será como algo que vai fazer com que a tua esposa ou que o teu esposo olhe para você e queira adquirir aquilo. E as qualidades que aquela pessoa tem, você vai adquirir aquilo também. Quando você tem um olhar correto, você começa a crescer juntos.
Agora a gente não pode ser como, por exemplo, a esposa de Moisés. Deus fala com Moisés, atravessa o mar, tudo, a mulher dele ficou, nem quis seguir, porque ela não sonhava, não seguia a Moisés, ela não era a companheira de Moisés. Depois de tempos, atravessou o mar, passou por tantas coisas, aí quem levou? Jetro, que era pastor de Moisés. Jetro chega lá e diz, olha, a mulher que não quis te seguir, está aqui, ela aqui, ó. Está aqui ela. Mas o lar se destrói, você não percebe, até um profeta passa por problemas. A questão é, como resolver? Como resolver os problemas? Como? Porque se você não fizer das crises trampolim para crescer, você vai afundar. Ou aquilo precisa ser um ânimo para você crescer, aquilo, ou vai afundar, irmãos. Vai afundar. Vai afundar. E às vezes nós não percebemos, esse é o problema, nós não percebemos as crises, nós não percebemos os problemas, nós não percebemos as coisas que estão dando erradas, nós não percebemos que precisamos mudar de hábitos. Como diz o pregador, as coisas precisam mudar sempre para que as coisas nunca mudem. A essência daquilo para não mudar, ela só ocorre se você mudar sempre, se você quebrar a expectativa. Se você não fazer de algo que é tão... Ande de bicicleta a primeira vez, você está aprendendo, é uma bênção. É a mesma coisa. Aí passa, alguém pode pedir para você andar 3 km fazer uma coisa e você faz questão de ir, até você se acostumar a andar de bicicleta. A mesma coisa com moto, depois com carro. E aí você vai ver que a vida ela é assim. E você se acostuma com aquilo que um dia foi bom. E o maior defeito do homem é se acostumar com aquilo que um dia foi bom. É isso que ocorre no meio da igreja, é isso que ocorre no meio da família, é isso que o profeta, agora eu esqueci o nome do profeta, que diz, Senhor, renova a tua obra no meio dos anos. Quem foi que disse? Quem lembra o nome do profeta? Que eu esqueci agora. Eu já preguei sobre isso, agora fugiu o nome. Abacuque, isso. Aviva a tua obra no meio dos anos. A gente acostuma tanto, irmãos. Acostuma tanto. E aí você vê que com os filhos não ocorre, porque os filhos estão em crescimento, estão em mudança. Aqueles hábitos você nunca costuma com eles. Mas o teu esposo, a tua esposa, você começa a acostumar de tal modo que você desvaloriza. E por desvalorizar, os invasores entram. E esse é o problema. É quando os invasores entram. Por isso a importância de quebrar maus hábitos. Por isso a importância de lançarmos as bases corretas. Porque se nós não lançarmos, irmãos, e construirmos um alicerce bem sólido, a nossa casa vai ruir. Os alicerces precisam ser construídos. Belos alicerces. E quanto mais resistente for o alicerce, maior é a obra construída. Agora, haverá gastos. Construir a gastos. Está fazendo você o cálculo? Dá para você? Dá para reconstruir de fato? Hoje, quando a irmã me pediu um conselho, pastor, o que eu faço? Pediu para voltar, né, para cuidar dele, não sei o quê. Eu disse, irmão, você está perguntando um conselho sobre cuidar dele? Eu acho que você deve cuidar. Não, mas é algo... Não, porque estava pensando assim em voltar. Eu disse, irmão, faça os cálculos. Analise. Se for para estar com briga de novo e estar esse negócio, não adianta. Está disposto a mudar? Estão dispostos à mudança? De que adianta juntar dois para brigar? Não estou dizendo que vão fazer isso. Mas de que adianta? Reconstruir muros para nada dar errado, nada dar certo, perdão. Precisamos calcular, tijolo por tijolo, qual o custo de cada tijolo desse. Tudo bem, eu te dou tijolo, mas a massa precisa ser mais forte. Tá bom, eu aceito a massa mais forte, mas nós precisamos botar uma ferragem aqui, porque esse ponto aqui é frágil. Eu não suporto o peso disso aqui sozinho. Coloca a ferragem nisso. E quando o casal conversa, e quando há de fato um bom diálogo, e quando há um compromisso interno, porque se não tiver um compromisso interno, escute bem, nenhum casamento dura. Você vive de ilusão, casa de fachada. Na Coreia do Norte,
na divisa entre do sul e do norte, tem muitas casas de fachada. É uma beleza, é uma benção, casas todas bonitas por fora. Parece que tem moradias e tudo mais. Não, é fachada. É para mostrar, na verdade não é para mostrar, é para ocultar realmente as debilidades daquela nação. Às vezes nós vivemos de fachada, de aparência, para ocultar os problemas que realmente estão existindo. E, irmãos, esse é o problema, é viver de fachada. Esse é o problema, é viver de aparência. Esse é o problema. Então, uma casa, ela precisa ser, como eu disse, bem elaborada. Cavar na rocha dá trabalho, irmãos. Cavar em Cristo. Só é para a nossa base é essa. Não dá para mudar isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa estrutura base. É esse princípio aqui. Vamos edificar sobre ela. Vamos calcular primeiro, então. Ah, mas não tem um pedreiro para fazer. Vamos fazer com as nossas próprias mãos. Eu faço a massa, o tijolo, vejo com as ferragens. Vamos lá. Eu lembro a casa que meus pais moram, nunca esqueço disso. Minha mãe ajudava a pintar aquela madeira, isso aqui pintar de óleo com óleo queimado, né, com xadrez. Ela ajudava a pintar, nunca esqueço disso. Eu era menino, eu ia lá olhar. Lembro na outra casa que a gente morava emprestado, eu era bem, talvez do tamanho não sei nem de quem, dos 5 anos talvez. Eu lembro que meu pai pintava a casa e minha mãe pegava uma brocha, que era cal, né, verde, e passava pintando ali. Ela sempre esteve junto. Meu pai bêbado, e quantas vezes eu já falei isso para vocês? Chegava bêbado 2 horas da manhã, ela pegava, esquentava a janta, e ele nunca vi na vida ele comendo só. Ela sentava, podia não estar com fome, sentava com ele, esperava ele jantar. Às vezes não percebemos que pequenas atitudes fazem tanta diferença, irmãos. Talvez a linguagem de hoje isso é humilhante, mas foi isso que fez eles ficarem até agora. Não foi outra coisa. Às vezes, um dia eu conversando com meu pai, ele falou assim para mim: eu vou ter que editar, hoje eu estou falando de muita coisa que não dá para botar na internet, desculpa, viu? Se vocês verem muito picotado hoje, eu vou ter que fazer isso. Mas eu vi consciência. Estou dizendo que ele está certo, não. Estou falando que foi me falado numa época. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes a gente não tem noção dos males que a gente faz. A idade chega. Quando ela chega, a consciência bate. A idade chega e muita coisa que a gente acha que é besteira, a gente vai olhar e dizer: meu Deus, que besteira que eu fiz. Esse é o problema. É que se você não encontrar paz dentro de você, você não encontrará paz em família. Se você não conseguir dobrar ali, pegar o teu travesseirinho e dormir com a mente tranquila, você não conseguirá ter paz na tua casa. Porque paz na casa não é ausência de briga, nunca foi. Nunca foi. É o lar perfeito, ausência de briga, sim. Porque de que adianta um lar sempre com tendas, mas dentro de você só murmurando, reclamando, sabe, dentro de você aquela coisa pesada? Nada adianta, nada adianta. Nem todos têm condições, irmãos, de construir na rocha. Nem todos têm. Mas faça os cálculos. Faça os cálculos. Consigo construir? Não. Não ponha tijolo, para que ninguém vendo você construir não possa acabar. Faça os cálculos. Dá para ser assim, vai dar. Se é para ser, vamos trabalhar juntos na construção. Vamos trabalhar. Mas não tente trabalhar numa casa onde só um bota tijolo. Não tente trabalhar numa casa onde só um quer fazer a massa. Essa casa é a própria construção da família. Nisso não há feminismo e nem machismo. Há uma unidade em propósito. Se essa unidade não estiver em primeiro lugar, a coisa não dá certo. Nunca dá certo. Então não construa sobre a areia. Não construa sobre... deixa a vida me levar. Sabe, as coisas estão acontecendo, pequeno. Ah, faz isso, também eu vou fazer aquilo. É desse jeito, então vai ser assim. Não faça isso. Não faça. Não faça isso. Eu ia pregar um tema semelhante a esse alguns dias atrás. Que dia foi que você pregou, irmão Gleidson? Na sexta-feira. Eu ia pregar. Na sexta não, na sexta que pregou foi eu.
eu ia pregar na quarta-feira. E aí, inclusive, não, senão eu vou sair do ponto aqui. Eu ia pregar algo nesse tema na quarta. Na quarta, tive um problema estomacal, os irmãos sabem. Tive que ir para a igreja, para casa, fazer um chá, porque estava muito ruim. E eu não ia mais pregar sobre esse tema. Mas hoje, inclusive eu fiz outro esboço aqui, mas não teve jeito, tive que acabar falando disso mesmo. Apesar que eu estou com outro esboço pronto aqui. Mas a inspiração que me veio foi para falar sobre isso. Irmãos, quero resumir. Desculpe hoje falar de uma maneira não aprofundando, não sempre como eu faço, aprofundando, porque falar de família não é fácil. Se eu aprofundar, talvez muita gente está passando por coisas ainda mais complexas e você só precisa tomar aquilo e aplicar a sua vida. Escute bem, se você não estiver fazendo a sua parte não é, exemplo, eu preciso só manter minha casa, meu dever é manter minha casa, é ser o mantenedor da minha casa, e a mulher, meu dever é só ouvir meu marido, obedecer meu marido. Isso nunca foi casamento. Tire isso da sua cabeça. Isso não foi casamento. Deus não tem prazer nenhum de dois viverem em obrigação. Deus nunca teve prazer nisso. Nunca teve prazer nisso. Se o homem hoje é escravo da sociedade, ele é escravo do trabalho, da jornada de trabalho, por causa da família. Pelo menos deveria ser. Os cuidados de manter a casa, manter ele se submete, às vezes não vê nem o filho, trabalha o dia todo, vai para casa, pega uma distância longa do trabalho para casa e quando vê os filhos já estão dormindo, sabe, a coisa só vê no final de semana. Só que às vezes está faltando o outro lado, cuidado, os cuidados mínimos, atenção mínima possível. Quando eu falo atenção mínima, quero dizer atenção mesmo, conversar, dialogar. Nessa era de internet, irmãos, as pessoas estão sendo moldadas com outro tipo de espírito. E as pessoas não percebem. Não tem, irmãos, poucos casais que dizem assim, olha, lá em casa nós temos uma boa comunicação, a gente conversa, a gente brinca, a gente é desse jeito. Aí um está ali mexendo o celular para o lado, outro está para o outro, e cada um está fazendo as suas coisas. E no fundo, isso não é casamento. Não é. Você pode não observar. Você pode ter contenda. Não, minha casa estava cheia de contendas, tal. Aí, aquilo ali são só sintomas que demonstram que se o muro não caiu, ele está rachado. E aí cabe você buscar entender por quê. Escute bem, não é quem está certo, é por que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque sempre tem uma motivação. Você lembra da história do homem que estava, a mãe dele, ele chegou do serviço e a esposa estava com a cabeça na geladeira, na porta da geladeira, estava na menopausa, e a filha brigando com a mãe. Mãe, por que você faz isso? E não sei, o pai chega e diz, por que você está falando assim com sua mãe? Não, mamãe, agora tem um hábito de abrir a cabeça, a geladeira e botar a cabeça lá. Ela disse, minha filha, tua mãe está na menopausa. Ela não tem razão, ela não está certa em fazer isso, mas ela tem razão. Ele dividiu entre estar certo e ter razão. Olha, ela não pode não ter, ela não está certa, mas ela tem a sua razão para fazer aquilo. Ela tem suas motivações para fazer aquilo. Às vezes, nós não observamos a origem disso, porque a origem dos problemas parte de nós mesmos, e não realmente do problema em si. Aí o marido chega lá e diz, olha, desliga as luzes, quando você passa tudo ligado, aí a esposa começa, aí deixa ligado, aí o marido briga, e a coisa, sabe, por causa de luz. Às vezes se buscar saber, mas por que é que você nunca foi assim, agora está mandando desligar? Se fosse buscar o problema, talvez a pessoa ia dizer, olha, porque eu estou passando uma dificuldade para manter a casa, estou devendo isso aqui, atrasei, teve um desconto de não sei o que, eu estou tendo dificuldades, então assim, me ajuda. Às vezes uma conversa tão simples acabaria com essa discussão, porque o problema nunca foi a luz ligada ou desligada, o problema é a responsabilidade de pagar as contas. Então quando a gente para analisar que muitas vezes não é a gente que é o centro do problema, e que não é você que tem que estar certo,
Se você não parar para pensar isso, você está lutando uma causa errada. Você estará lutando uma causa errada. Não lute uma causa errada, irmãos. Não lute. Não lute. Cuide dos seus. Mude, sempre. Sempre, fica mudando. Quando fala mudar, quebra a expectativa. Busque mudar, busque melhorar. Mas eu mudo, a outra pessoa não muda. É problema seu isso? Desde quando que é problema seu? O seu problema é mudar. Se a tua casa foi edificada na rocha, tudo bem. Se for na areia, você não vai manter. Faça que aquilo se torne um hábito, seja parte de você. Agora, fazer forçadamente, fazer esperando que o outro mude, isso também não serve para nada. Não vai servir. Faça com prazer. Faça com prazer. Tá aqui, minha esposa sabe aqui como é que é lá em casa. Nunca quis nada lá em casa que não fosse porque ela quer mesmo. Nunca, assim, de obrigação, de... Se um dia ela falasse, olha, deixa eu fazer a unha do teu pé lá, amém. Tá aqui. Se faz daqui hoje, e daqui a 9h30 vai fazer de novo, e eu não vou dizer, olha, faz a minha unha, eu não falo. Se não for por ela, por princípio, por desejo, não, eu quero cuidar, não vai. São coisas assim. Eu não queria ter um peso, eu vou trabalhar e dizer, meu Deus, recebi o dinheiro só para comprar comida para os meus filhos e para minha esposa. Eu não queria ter um pensamento desse. Se você acha que essas coisas... Vocês estão conseguindo compreender, irmãos? Amém. Eu estou abrangendo em vários pontos, porque eu quero que você reflita. Amém. Que a maioria dos problemas deveriam ser usados como trampolim para você superar tudo isso aí. Amém. Porque a maioria dos problemas está apenas em você. Não são reais. São problemas que tudo poderia ser resolvido se o casal sonhar junto. Amém. Se houver um companheirismo. Sem companheirismo, a coisa rui. Mas vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe